bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Nós somos do curso de Medicina Veterinária e a gente está fazendo um projeto integrador para uma matéria de Medicina Veterinária do Coletivo e Saúde saúde Única. Eu tô de penetra nesse trabalho, não sou desse grupo, mas como convidado fui eu quem coloquei ali, então eu vim ajudar nessa entrevista. A Isa vai falar o tema, porque como não é o meu trabalho, eu não sei qual é o tema. Então, gente, o tema é... A gente está falando sobre a questão de abate, de carne e tudo mais, de diferentes religiões. E hoje a gente resolveu, inclusive tudo isso é para desmistificar muita coisa que a população acaba inventando e muitos acreditam. E a gente acha certo vir aqui para falar sobre a verdade, né, de tudo isso. E nada melhor do que a gente convidar o líder religioso, né, de cada religião. Então a gente está aqui hoje com o pai de Santo da Maria, o Marcos, e ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos animais no candomblé. Então, pode se apresentar. Ok. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Meu nome é Marcos Muzilo, eu sou líder religioso, feito de santo na nação de Angola, né? Temos o nosso barracão aberto, onde tocamos umbanda e candomblé, né? Sou filho de Ogum, com muito orgulho, né? Sou filho de Fernando Perna e neto de Arilda de Inhaçã. Então, estamos aí nessa estrada há muito tempo. Uhum. Muito obrigada, né, por ter vindo. Desculpe. A gente já vai começar com uma perguntinha sobre a questão dos animais. A gente sabe que no candomblé vocês fazem os sacrifícios, né, de animais. E a gente quer entender o porquê, né, qual o motivo desses sacrifícios e como que eles são feitos. Pois bem, como na prática religiosa, o sacrifício do animal, ele faz parte, por quê? Primeiro, ele representa a força vital, né? No candomblé, você cultua muitos elementais da natureza. Cada elemental da natureza simboliza ou representa um determinado orixá. O vento é um orixá, uma pedra é um orixá, uma planta é um orixá, né? E um dos elos de ligação entre o plano espiritual, toda aquela matéria, e o plano terreno, onde a gente tem, é justamente como parte integrante desse ritual é o sacrifício do animal. E isso é muito importante porque é a força vital do animal que vai fazer o elo de ligação desse plano maior, né, desse elemental, com o corpo físico, né? Então, o animal, ele tem uma representatividade muito grande. Sim. Ele tem um respeito muito grande. Né? Para você ter uma ideia, para se sacrificar um animal, é feito um determinado ritual antes, durante e após o sacrifício. Né? Então, antes do sacrifício, esse animal é alimentado, ele é dado água e alimento, ele passa por um período de descanso, né? No momento inicial dos rituais, ele é rezado, ele é saudado, ele é oferecido, né? E aí, durante o sacrifício, também é rezado, também é cantado, né? E após, ele se transforma em alimento, né? Então, não é um matar por matar simplesmente, é toda um preceito que se cultua justamente para que o orixá possa absorver essa força vital, né? Que tá Essa no vida animal. que está no animal. E o povo iorubá, né, os africanos acreditam que o próprio sacrifício do animal faz parte da evolução dele mesmo. Né? Um animal uma ave de pequeno porte, ao ser sacrificada, ela evolui para nascer um animal de um porte um pouquinho maior. Então, ele já é predestinado a passar por esse processo também evolutivo. Né? Então, Sim. aí que tem todo esse sincretismo, toda essa religiosidade em cima do sacrifício do animal. Entendi. E eles até, inclusive, esses animais, eles são criados ali? Como que é feito? Esses animais vocês pegam? Hoje em dia, né, com o crescimento dos grandes centros e tudo, é muito difícil você fazer a criação, né, do próprio animal.
mas há ainda terreiros que têm a sua própria criação para que ele possa fazer. Hoje, existem alguns locais que já preparam esse animal e comercializam para esse fim, né? Então, aqui em Curitiba tem pelo menos 4 pessoas que criam todos os animais que são usados na religiosidade e muitas vezes você, à medida em que dá necessidade, você acaba adquirindo com eles mesmo, Ah, né? entendi. Entendeu? Tá. Você quer fazer a próxima pergunta? E esses animais, eles são criados de uma forma diferente, por exemplo, de um animal de uma granja que não tenha esse fundo religioso? De certa forma, sim, né? De certa forma, eles são separados, eles são criados. A gente costuma dizer assim que o frango é de pé no chão, né? Ele é criado em terreiros, é criado solto, né? E muitas vezes até a idade do animal também interfere, né? Então, muitas vezes a própria escolha do tempo de vida desse animal, dependendo da situação, ele também influencia, né? Mas justamente você acaba pegando desse pessoal que hoje está no mercado, que eles já sabem o manejo desse animal, como tem que ser feito, qual é a qualidade que esse animal tem que estar, até para oferecer para a própria religiosidade, né? Para fazer o ritual Para fazer o todo, né? ritual, exatamente. Ah, eu lembrei de uma coisa, você comentou comigo, né, antes da gente começar aqui, que a questão dos animais, você disse que eles já estão na religião de vocês predestinados a isso? Sim, porque nós acreditamos que o Iorubá ele acredita que todo ser vivo, né, ele tem, né, essa situação. Quando ele sai do plano espiritual e vem para o material, ele vem já com um karma, né, com um propósito do que se fazer, do nascimento até a sua morte, né? E aliado a esse karma, o destino, né? E esse destino, os seres humanos, né? O Iorubá entende que ele é diferenciado dos outros animais vivos, né? Porque pela própria inteligência, ele é dotado de 2 cabeças, né? Uma interna, a física normal, e uma outra chamada interna. Psicologia muitas vezes chama do eu interior, né? E que esse eu interior ele é responsável pelo controle do nosso destino, não do karma, né? Karma é aquele contrato que você fez antes de nascer, né? Mas o destino, a escolha do bom caminho, a escolha do certo e do errado, isso está muito ligado ao nosso eu, ao nosso ori, né? E é ele que é o senhor do nosso destino. Já com os animais, eles já têm aquele karma. Ele vai nascer, crescer e morrer com um propósito, né? Então, aquelas, vamos, né, hipoteticamente, de um ovo vai sair um frango que vai para a granja, vai sair um frango que vai servir para o sacrifício do animal. Então, ele já tem aquela predisposição, né? A própria existência dele justifica, né? É como eu entendo assim, é como o gado também, né? Aquele touro que não passar por intervenção cirúrgica, não é castrado, porque ele vai viver enquanto puder reproduzir. E o outro do nascimento vai para o abate e... Cada um tem uma função. Ele tem uma função e um detalhe, não é por acaso. Ele foi predestinado para aquele propósito. E aí a nossa religiosidade, ela nos informa que faz parte até da própria evolução daquele animal, né? Né? Aquele frango vai virar um peru, que depois, quando vai virar uma ave de maior porte, de repente já vira um animal de 4 pés, e aí já é todo um processo evolutivo, né? Então, por isso que a gente diz que não é por acaso, né? Aquele animal que é oferecido numa oferenda do candomblé, ele não veio por acaso, ele já veio predestinado. E muitas vezes é interessante frisar que é tão verdade isso, que no momento dos sacrifícios, o animal não se bate, ele fica quieto. À medida em que você vai rezando, que você vai oferecendo, que você vai cantando, aquele animal, ele age como se ele estivesse aceitando aquela própria destinação, né? Então, é muito interessante. Ali você vê claramente a presença do orixá, a presença de uma força maior, né? E que
leva aquele ritual ser bem sucedido e tudo. Ser tudo tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. E Não há sofrimento no sacrifício do animal, né? sim, aham. Porque É isso que eu ele ia já te assume. perguntar. Como que é feito? Eles não sentem dor, eles não têm sofrimento nenhum. Não tem sofrimento, né? Até porque muitas vezes você utiliza de folhas, né? Que você põe, então aquela folha, muitas vezes ela já tem um efeito de pré-anestesiar o animal, então ele não tem esse sofrimento, né? Uhum, E é interessante porque o próprio animal se doa para uhum. aquele sacrifício, sabe? Sim. E é uma É uma... morte que acaba sendo rápida, né? Sim, Não é algo que sim. demora e vocês, que Não, nem não. vocês rezam por ele, vocês ficam Exatamente. cantando ali. Durante, inclusive, o sacrifício, ele é cantado, né? Para cada Uhum, animal existe um cântico específico, né? Uma reza aham. específica e tudo. E isso tudo faz parte desse processo, onde você não vê, né, o sofrimento do animal. Ao Sim. contrário, né? Ele acaba se doando para aquele momento, Uhum, entendeu? sim. E E eu consigo ficar de prova porque no momento do ritual a gente não vê, né? Eu que sou, é a Bianca que fala, né? Que não é Isso. iniciado nem nada. A gente fica ali de cabecinha baixa e a gente não escuta, sabe? O animal, tipo, reclamar. sim, É super tranquilo é quando bem a gente tranquilo. vê, nossa, acabou. Aham. E daqui a pouco, depois vocês fazem, né? Comem essa carne, É, né? Isso. Inclusive, tudo entre vocês ali. Ele geralmente E. ele vai virar a refeição para a festividade pós o ritual, né? Uhum, O candomblé tem muito disso. Você vai fazer as oferendas para o orixá, mas obrigatoriamente toda a comunidade tem que participar através do resultado desse sacrifício, que é a carne que vai virar o alimento. Ele vai compor os pratos, né, de cada orixá e tudo, e ao final da parte festiva, é um uhum, banquete, todo mundo vai e se alimenta desse uhum. animal. E A gente tem. costuma dizer assim, "Não, vamos comer a carne cantada, é. né? Aham. A carne cantada, porque ela foi tão louvada, tão respeitada, tão cantada, tão rezada, que ela acaba sendo também um axé, né? Aham. Você participar daquele alimento. Que vai te fazer bem também, né? Também, E, também. e tem, vocês não comem todas as partes. Tem partes que são as outras partes do animal que vocês não comem. Também tem algumas que são oferecidas. Sim, sim, sim. No momento do sacrifício, você tem algumas partes deles que são oferecidas ao orixá, que a comunidade, ou todos os integrantes não comem, né? Uhum, Por a gente entender que aquilo faz parte do axé daquele orixá, né? Inclusive, partes disso é preparado após o sacrifício e colocado especificamente para o orixá, né? aham, E do restante é que ele vira o nosso alimento, entendi. né? E agora que você falou, né, que você comentou que tem vários animais, Sim. você podia falar pra gente mais ou menos, sei lá, quais animais que vocês costumam fazer? Geralmente é a galinha? É o frango, né? O frango ou franga. O pombo também é utilizado para muitos dos rituais, né? Porque ele Uhum, representa justamente a pureza de Oxalá, né? É o símbolo aham, da paz, mas ele tem como uma essência vital, nos dá vida, né? Nos dá uhum, qualidade de vida e tudo. Então, o pombo também é utilizado. Na nossa nação, a galinha de Angola é bastante utilizada, né? uhum. Cabra ou cabrito também é sacrificado, E cada né? animal com o seu significado. Como Exatamente, se tivesse né? aquela essência dele que vai trazer. Exatamente. E não é sempre. Em determinados rituais se utiliza o cabrito. Em determinados rituais pode ser até um novilho, né? É um Uhum, boi, né? Existem orixás que comem fazão, tem orixás que comem, além do frango e tudo, alguns outros animais que são muito específicos para uma determinada obrigação, para uma uhum, determinada qualidade do orixá e tudo. Então, ele é um animal muito específico, né? uhum, Nós temos o Igbi, que é uma espécie de um caramujo, né? Que aham. também é Nossa. oferecido, né? Aham. Mas isso tudo tem um propósito, não é para todos, né? Sim. E muitas vezes a escolha desses animais são trazidos através do oráculo, através do jogo dos búzios. Ele vai dizer qual é, né, o alimento que ele quer em sacrifício também, né? Então Uhum. você
Aí que eu torno a dizer, você não mata por matar. É um pedido do próprio orixá, um pedido do próprio fundamento, né? Que vai te trazer aquela situação de qual animal vai ser sacrificado, para que tipo de obrigação e quando que vai acontecer. Tudo certinho Tudo já. certinho. Próxima. Hoje em dia a gente vê casos que a gente tem dentro da Umbanda várias nações, né? E a gente vê casas que utilizam dessa Umbanda verde, até o candomblé, eu já vi o candomblé vegano. Eu gostaria de saber o que o senhor acha dessa substituição. Eu penso que aquilo que é sagrado, o candomblé é uma religião que ela é, ela é passada pela oralidade e pela hierarquia, né? Ele é passado de pai para filho. Então, determinadas coisas, eu penso que não tem como inovar, porque ele passa a ser a essência daquele ritual. Então, hoje eu só posso fazer aquilo que eu aprendi com o meu pai de santo, não é? E ele só faz porque ele aprendeu com outro. Então, essa é a oralidade. Então, inovações, eu até sei que muitas vezes há necessidade de uma evolução, de algumas coisas, mas tem coisas que ainda estão presas O orixá não àquelas. perde a essência dele. Ele não perde essa essência, né? Então, qualquer Sim. coisa que se faça diferente disso não é o candomblé que está fazendo. É uma nova variação de religiosidade, respeito a todos. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, não existe o certo ou o errado. Né? Existe aquilo que a gente crê, naquilo que a gente tem como ensinamento. Porque religiosidade ela está muito, ela é muito ligada ao próprio crescimento e conhecimento que você adquire. Isso independe se é um candomblé, se é na Umbanda, se é na Igreja Católica, muçulmana, enfim. Né? Mas principalmente o processo evolutivo que você passa, o crescimento pessoal e espiritual, né? E agregar realmente conhecimento, história de vida, enfim, tudo aquilo que acompanha esse crescimento de você como indivíduo, né? Sim. É lógico que hoje se tem margem, por exemplo, na Umbanda ele não é tão rígido como o Candomblé, né? Então, muitas vezes, cada pai de santo ele vai colocar o seu toque pessoal e aí a Umbanda já mudou um pouquinho, né? Embora a essência seja a mesma, né? Cultuar a espiritualidade, principalmente os espíritos, né, desencarnados e tal. Mas aí já existem algumas coisas que mudam na própria ritualísticas, né? Sim. No candomblé isso já está mais preso. Marcado ali. Ele é mais marcado, ele não tem essa oportunidade de inovação. Ou você faz o que é certo ou é melhor não fazer. Daí Entende? você vai para outra religião se você não for. Exatamente. E eu até tava vendo, né, essa questão aí do candomblé, que eu fiquei bem confusa ali, né? Mas estava perguntando, fiz um mandou monte de mensagem. pergunta ali pra Maria, bem curiosa. E a questão ali do que a Umbanda, eu vi que é meio que ela traz, assim, até questões de espiritismo, até de catolicismo tem na Umbanda, algumas... Qual é a origem da Umbanda? Vamos, né, até para poder trazer um pouquinho de cultura. Africana, né? Na realidade, ela é 100% brasileira. A Umbanda nasceu no Brasil. Ah, é? E ao contrário do que todo mundo pensa, o candomblé, até porque Bahia era o porto onde desembarcavam os escravos, né, onde os capturavam na África e traziam lá, a porta de entrada no Brasil dos escravos foi pela Bahia e depois pelo Rio de Janeiro, né, que eram os dois portos que trabalhavam com navios negreiros. E eles se tornaram escravos e trouxeram toda a sua cultura. Chegando no Brasil, num período de colonial ainda, né? Eles tinham muita influência da Igreja Católica, principalmente dos jesuítas, né? Isso, os jesuítas. Dos jesuítas. Mas a corte, quando veio de Portugal para cá, e faz parte da nossa história que Dom João veio para cá fugido com medo de Napoleão, né? Ele trouxe uma casta, né, de europeus para ficarem também no Brasil. E nisso veio a espiritualidade de Allan Kardec, né, o espiritismo. Né? Mas no Brasil nós tínhamos também o nosso povo nativo, né, os índios, onde eles tinham a sua pagelança.
Uhum. E o encontro dessas crenças todas foram começando a... Porque o negro ele não podia cultuar o seu orixá, né? Uhum. Os senhores de engenho jamais poderiam, os senhores de fazenda, né? Os coronéis jamais aceitavam. Então, o que eles faziam? Eles colocavam uma imagem do santo católico, pela história do santo, com a lenda do orixá, aquele que mais parecia, ele colocava. Então, Ogum era o santo guerreiro, é o orixá guerreiro, o senhor da guerra, dono das armas. Qual é o santo católico que é o mais parecido? São Jorge. Então, põe a imagem do São Jorge e atrás faz os assentamentos de Ogum, né? Uhum. Com essa influência do espiritismo kardecista, da pagelância indígena, né? Começou no Rio de Janeiro um grupo de escravos a fazer essa mistura, né? Uhum. Porque não é todas as nações de candomblé que cultuam os antepassados, né? Os eguns, que a gente chamavam, né? É somente o povo da Angola. E no Rio de Janeiro, criou-se um grupo, né? Uhum. De alguns escravos, inclusive libertos e tudo, e fizeram a Umbanda de Almas de Angola, aonde eles começavam a cultuar os pretos velhos, que eram escravos desencarnados e, por serem espíritos de luz, voltavam através da incorporação para ajudar aquele que precisava. Uhum. Os índios que desencarnaram, que passaram para aqui também tinham igualmente luz ou bastante para poder vir índio. E aí surgiu a Umbanda no Uhum. Rio de Janeiro, diferente que Aqui no enquanto Brasil. é aqui no Brasil e criado no Brasil, Sim, 100% porque foi toda brasileiro. essa mistura que criou ela. Exatamente. Enquanto o candomblé estava enraizado na Bahia e depois de lá da Bahia correu o território todo, no Rio de Janeiro, a primeira casa de Umbanda a existir fora do Rio de Janeiro foi de uma mãe de santo de Florianópolis, que, passando mal, com problemas de saúde, foi até o Rio de Janeiro e foi atendida lá, e onde a espiritualidade chamou ela e disse, você tem que levar isso para lá. E Uhum. aí se fundou, em Santa Catarina, na ilha de Florianópolis, o primeiro barracão de Umbanda fora do Rio de Janeiro. E aí foi começando a criar outras raízes, outras ramificações, né? Teve pessoal que colocou no Rio Grande do Sul, só que lá ele já sofreu uma certa influência, uma mudança, tanto é que lá não é Umbanda, é Batuque, né? Muda já. Já muda, já tem uma outra essência. No Nordeste começou a criar os primeiros terreiros de Catimbó, né? Aham. Que também é uma outra variação, mas Umbanda mesmo, 100% brasileira. E o primeiro país a ter Umbanda, né, fora do Brasil foi a Argentina. Em 1976 foi fundado um terreiro de Umbanda em Buenos Aires, né? Por Uhum. aí você vê que a Já, Umbanda já, nasceu no Brasil, hoje já está já se enraizada. espalhou, assim, até para Exatamente. outros países, né? Aí, em contrapartida, em outros países que também tiveram a escravidão, né, houve algumas variações do candomblé, porque o candomblé do Brasil não é o mesmo candomblé que se faz na África, né? Uhum. Então, também o candomblé hoje no Brasil é o candomblé do Brasil. Mas em Cuba tem uma variação, que eles também têm outras divindades lá em Cuba, né? Inclusive a questão de eles trabalharem com outras linhas de magia em Cuba, na Venezuela, né? Onde teve, né, esse processo de escravidão, também se tem algo parecido, mas que não é o candomblé do Brasil, né? Então, é natural que, por exemplo, os terreiros vão adquirindo, cada um vai adquirindo o seu toque, né? Na Umbanda, sim. Na Umbanda passa a ser até certo natural, porque ele aprende até um determinado momento e passa a caminhar sozinho, e ali ele põe o seu toque pessoal, uma variação, aquilo que ele de repente não gostava da casa onde ele foi formado, ele já tira um pouquinho de lado, cria outras regras e tal. Então, hoje, você não pode dizer que a Umbanda é única, não. Cada Umbanda é uma Umbanda, cada região faz uma Umbanda diferente e tudo, mas que é uma religião que nasceu no Brasil, né? Sim. E tem muitos adeptos hoje. É lógico que hoje nós vivemos um processo de intolerância, né? Uhum. E não é só uma intolerância
um radicalismo pessoal. O religioso tem tido muito, né, essa Até intolerância dentro religiosa. da nossa religião a gente tem intolerância Acaba dos próprios tendo, adeptos. exatamente, alguns adeptos são intolerantes e tal. Então a gente precisa repensar essa questão de religiosidade, né? Uhum. Porque o que representa a palavra religião? É você se religar ao todo, ao cosmos, ao universo, né? Uhum. E ele não é bandeira de guerra, ao contrário, ele Sim, tem que ser tem que... momento de reflexão, de crescimento, né? É você ligado ao mundo, respeitando a individualidade de cada um, né? Sim. Por isso somos É algo seres pro únicos, bem, né? né? A religião Exatamente. tem que ser ligada pro bem. Então, tudo que... inclusive, muitas pessoas fazem coisas ruins e trazem o mal em nome da religião, colocam culpa na Exatamente. religião, sendo que Exatamente. não. Tem gente que inventa e acabam passando que tal religião é ruim porque faz um mal, sendo que aquilo, na verdade, foi totalmente o que a pessoa Deturpado. fez e Eu usou o nome da costumo dizer o religião. seguinte: você pode ir em qualquer religião, né? Mas a nossa religião, né? Somos espíritas, candomblecistas e umbandistas, né? E estamos lá para servir aquele que precisa, né? Uhum. Então as pessoas procuram a religião para fazer os seus pedidos. Aí a minha pergunta, né? Quem é mais ruim? Aquele que vai pedir para fazer o mal para o outro ou aquele que vai fazer o mal para o outro? Então, Né? Então, se confunde essa questão do mal. Porque o verdadeiro mal também foi quem foi pedir, a intenção de pedir. Né? Sendo uhum. que, por outro lado, né, não tem que se fazer. Você está lá para prática do bem, do amor e da caridade. Uhum. Fazer mal para os outros não faz parte desse tripé da religiosidade. Sim. Né? E aqueles que o fazem, fazem por livre-arbítrio, que é um direito universal. Né? Uhum. Você tem o poder de escolha. Você tem que discernir o que é o certo e o que é errado, o que é o bom e o que é o ruim, não é? Sim. E aí vai muito disso. Então, se respeita, respeita, né? Mas cá para nós, fazer o bem é o nosso principal tripé. Objetivo, né? O Sim. objetivo da nossa religião é estar lá, atender aqueles que precisam, que necessitam, é Sim. ajudar. E a caridade faz parte disso. Você ajudar principalmente aquele que não tem condições, Exato. né? Isso Uhum. faz parte, né, da tríade, que é o sustentáculo da própria religiosidade, né? Da Uhum. nossa religiosidade. Sim. Então, até antes da gente julgar, né, a gente tem que saber o que a gente está falando. A gente tem que ir lá no princípio e entender o que a gente está falando, para aí sim passar para frente, né? A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, porque a gente costuma julgar o outro sem ir lá e entender, ir lá e conversar, ir lá e, né, no caso aqui, eu que sou católica, por exemplo, eu preciso ler a Bíblia antes de sair falando o que eu ouvi tá de outra nela. pessoa. Você tem que saber o que você tá falando para não espalhar mentiras, né? Exatamente. Não, vamos até olhar a própria religião católica, né? O quanto ela já evoluiu, né? Antigamente as missas eram em latim, né? Hoje igrejas já permitem até ter uma banda cantando, né, músicas religiosas e tudo. Passou por um processo de evolução, passou, mas a essência do catolicismo tem que ser em toda a missa, ela é colocada. Tem que ser Pode falado. ter se inovado, inovou-se Sim. muito, mas a essência da religião está lá, Tá. né? Uhum. E isso também no candomblé, na umbanda, a essência da religiosidade tem que estar lá presente, Sim. né? Ela não pode estar Uhum. Claro dispersa. que tudo a gente vai mudando, né? Porque o tempo vai fazendo a gente evoluir, né? Vai fazendo a gente enxergar outras coisas, a gente descobrir outras coisas. Mas é o que você falou. A religião precisa ter aquela essência dela, senão não é mais ela. Não é mais ela, E eu penso que, exatamente. ao contrário do que muitos pensam, não é só a gente que evolui, né? Os nossos guias espirituais também evoluem com a gente. Exatamente. Tem gente que, o guia do fulano falou celular. Mas você acha que ele não sabe o que é um celular, né? Não, e muitas vezes é aquilo que eu digo, as entidades, elas estão presentes, né? Embora sejam espíritos, mas o espírita acredita que eles estão lá e quando vêm e fazem um contato conosco, eles estão integrados a isso. É por isso que se acredita até que eles não têm tempo e espaço, né? Uhum.
E aí eles conseguem enxergar aquilo que muitas vezes nós não enxergamos. E é lógico que eles vão tem ciência de que existe o aparelho celular, ele não faz uso, mas sabe da existência, Sim, né? aham. Sabe da existência de um canal de televisão, de alguma coisa, e assim vai. Até porque Né? o guia transmite o que está dentro do conhecimento do médium. Desculpe, exatamente. Eu defendo, inclusive, que a espiritualidade, ela age como uma estação de rádio, entendeu? Uhum. É aquela história de dizer assim, eu trabalho com tal entidade, ninguém mais pode trabalhar. Não existe, né? Mesmo porque nós, médiums, não abandonamos, o nosso espírito não abandona o nosso corpo para que outro entre, né? Uhum. Ele pode ter, por questões até espirituais, uma perda de consciência e receba, né, as energias, as vibrações e as mensagens daquele espírito, não é? Uhum. E aí ele pode atender, ajudar as pessoas através daquele médium que é um mero instrumento da espiritualidade, né? Uhum. Ora, se ele é só vibração, para alguns médios menos intensa, para alguns mais intensa, né? Por que ele não pode estar atendendo uma pessoa em Curitiba e, ao mesmo tempo, estar no Rio de Janeiro atendendo outra, Uhum. né? Eu entendo que é como uma onda de rádio. Agora, se eu escuto determinada rádio, eu estou no meu carro e sintonizei aquela rádio, você no seu não pode sintonizar porque eu estou escutando aquela música, Sim, não é? aham. Você vai escutar e todos aqueles que tiverem né, aquela linha de onda de coisa, vai poder sintonizar igual, né? Sim. E com a espiritualidade funciona desta mesma forma, né? Uhum. O que para nós é uma eternidade, para eles pode ser uma fração de segundos, né? O que para nós é uma fração de segundos, eles administram da melhor maneira, né? Uhum. Então, não tem esse condão de dizer se é exclusividade de. A espiritualidade não trabalha com exclusividade. Ela tem que estar e ela age aonde precisa, Uhum. né? E assim que a espiritualidade funciona. Agora, Sim. voltando ali para uma questão do corte mesmo. A gente vê que é muito mais comum no candomblé, né? Sim. Mesmo que a Umbanda seja de uma nação ali, isso seria realmente porque na Umbanda não é cultuado os orixás. O candomblé é só os orixás, né? Seria, Existem os elementais, né? mas é Existem mais as o... outras coisas no candomblé e tudo, né? Mas o sacrifício no candomblé é essencial. Na Umbanda, nem tanto. E isso se daria por conta do culto aos eguns, no caso, o Preto Velho, o Exu, o Herê. Eles É, não têm tanta essa mas você veja bem, na necessidade, né? Umbanda, não tem tanta necessidade. Muitas vezes, por quê? Porque você, como instrumento da mediunidade, ele vem, né? Ele vai trazer as suas energias, e tudo, mas ele utiliza de outros elementos que dão para ele essa a bebida em muitos terreiros, o charuto, o cigarro, Aham. né? Aquela essência ali, e muitas vezes supre. Mas na própria Umbanda existem alguns firmamentos que em algumas casas a matança é exigida. Algo que varia, né? Exatamente, um assentamento para uma determinada divindade lá, onde o sacrifício é exigido, né? Uhum. Justamente pela essência vital, né? Sim. Daquele ato, daquilo tudo, né? Há muitas casas que se fazem. Dependendo do né? caso, né? Ali Exatamente, né? precisa. É uma preparação, uma evolução, uma graduação do próprio médium ao se tornar sacerdote, alguma coisa assim. Ele vai, em algumas ocasiões, ele vai necessitar de um ritual que pode, em algumas casas é obrigatório, em outras casas de Umbanda não é obrigatório. Isso não Umbanda. Candomblé, toda e qualquer ritualística, né? Da iniciação ao sacerdócio, ele passa por obrigações em que dependem do sacrifício. Uhum. né? E assim, pensando numa questão polêmica, porque eu também já escutei assim... Vocês matam gato? E eu Não. queria saber se o senhor sabe da onde é que saiu isso. Acho que é mais da Da crendice ignorância, popular, né? Eu falei essa É mais questão. a crendice popular, que diz que o couro de gato vira um excelente tamborim, né? Assim como qualquer espetinho é churrasquinho de gato, né? Não é... A gente sabe que não tem essa cultura do gato, não, né? Tá.
Por isso que no início eu falei, não são todos os animais Os que animais. são objetos de Vocês sacrifício, não não. usam o gato, no caso, Não, então, não. não. E eu até eu ia perguntar uma coisa que eu fico na dúvida, assim, já aconteceu, mas assim, eu não faço ideia do que é. Já aconteceu de eu estar andando e ver aquela, tipo, uma galinha morta embaixo de uma árvore Sim, com comida em volta. E é sim. uma galinha inteira. Assim, o que é esse É uma ritual? Eu não é a sei. oferenda. Porque muitas vezes, geralmente é uma obrigação para Exu, que você vai ter essa situação, Exu, Pombagira, né, e tal, aonde ela pede que todo o animal seja dado a ela, né? Ah, Então daí ele vai inteiro, né? Ele é colocado inteiro. Geralmente embaixo dele tá num prato com isso, farofa, com alguma coisa assim, porque daí ele pediu para ele comer exclusivamente todo, né? Aham. Porque daí ele come toda a energia vital, tudo aquilo que eu falei, além da carne, né? A Uhum. transformação dessa carne também é dele, né? E isso não E é. esse é um momento único, onde aquele animal não virou alimento para a comunidade, Sim, não é né? sempre, então, que Não é tem isso. sempre. Ele tem um propósito para isso acontecer. E tudo isso ali dentro da questão de, tipo, né, fazer todo esse ritual que você disse, rezar pelo animal, Isso sim, fazer o faz parte animal tá tudo. bem ali, tudo. A diferença é que não é entregue dentro de uma casa, É né? isso que eu ia falar, porque a gente vê Exatamente. fora, a gente não vê no terreiro, né? Porque o pé de uma árvore, porque é o céu aberto e tudo, porque existe esse lado místico, né, do elemental puro da natureza, né? É Uhum. colocado no pé da árvore porque aquela árvore representa um orixá. Né? Ah, Ossanha, a senhora das florestas, donas das plantas, né? Ela diz assim, ela tem o domínio de fazer o melhor remédio ou o pior veneno, né? Ossanha é um orixá, ele representa as florestas, as matas, a diversidade do verde é de Ossanha, né? Uhum. Então, alguma coisa pode ter entrelaçado que aquele Exu queria que colocasse no pé da árvore, porque daquele alimento, daquele sacrifício vai se transformar em alguma energia que pode ser, inclusive, de cura, pode ser, inclusive, de renascimento. E nunca, por exemplo, o pessoal fala muito da questão de macumba. Ai, que estão fazendo é algo ruim, é para algo do mal. Para quem não conhece, macumba, a palavra, a essência da palavra, ele representa reunião em prol do orixá. Uhum. Em outra linguagem, ela representa dança votiva aos orixás. Não é o trabalho em si que é a macumba. A macumba é o encontro de todos em prol de algo maior, né? Sabe? Então, a própria palavra é que nem candomblé, que ficou candomblé. A palavra, a origem dela é candombe, que também tem o mesmo significado que a macumba, né? Que é dança votiva aos orixás. É o encontro em prol da natureza. Né? Então, macumba o pessoal acabou utilizando como pejorativo. Se você dissesse feitiço, poderia até ter um cunho um pouco maior do que macumba, porque macumba nada mais é do que justamente essa união em prol dos elementais, dos orixás. Tudo para cura, né? Para cura. E uma das maneiras que o candomblé utiliza para referenciar cada um dos seus orixás no momento dos sacrifícios, transforma em alimento e faz uma enorme festa, dançando e cantando para os orixás, né? Em agradecimento do próprio alimento, né? Então isso é macumba. Isso, essa é a essência da palavra macumba, né? E não o lado pejorativo, de que teria muito mais como praga ou feitiço. Esse sentido que não é o que a palavra quer dizer. Que Pensando... Pode falar. A praga, feitiço, essas coisas são coisas que o pessoal fala que tem em outras... Tipo, não tem isso na religião de vocês. Ele é comum ao ser humano, né? Tipo, isso é pra qualquer um. Acho que é aquilo que ele falou do livre-arbítrio, né? Vai de sacerdote. Que é algo que a pessoa... Mas não é algo que a religião prega. Não, é algo que a pessoa vai... A nossa religião, ela busca muito mais o que é o crescimento pessoal, né? O intelectual, o conhecimento enquanto conhecimento, abrir a sua mente para tudo, né? Além do que a prática do amor e da caridade para com o seu irmão, para com o seu semelhante. Sim. Né? E esse é o motivo da nossa existência. Quando a gente
todos os discípulos do candomblé, em primeiro lugar, eles começam a viver em comunidade, Uhum. um ajudando ao outro, um incentivando ao outro ao crescimento, ao ensinamento, né? A galgar seu espaço, a galgar a sua trajetória, a fim de que mais tarde ele possa se tornar um sacerdote e dar continuidade a todo esse elemento. Então, eu digo assim que é quase como um círculo vicioso. Uhum. Você entra, você se prepara, tem o aprendizado, monta a sua casa e dá continuidade a isso que vem de pai para filho Sim. em, né, tempos e tempos. Candomblé se calcula que é mais antigo do que a era de Jesus Cristo. Ele é milenar, é muito antes, né? Porque o povo africano sempre cultuou o vento, a terra, o mar, né? Uhum. As 4 estações do ano, o Sim. momento do plantio, o momento da colheita. Tudo isso é um efeito de um determinado orixá e que para eles era É a era vida, assim, vital, é vital. exatamente, é aham. vital, né? A luz do sol é um orixá. Sim. A gente vive sem o sol? Não. Né? Ele beneficia a todos. Então, a prática no candomblé justamente coloca isso. Você não faz nada para você. Você sempre faz em prol da comunidade e daquele que precisa, aquele que vem buscar ajuda, né? Uhum. E Ai, aí, que legal. esse é o crescimento. Esse é o verdadeiro crescimento que você tem. Sim. Porque nós temos um porquê de existir, né? A Uhum. gente não nasce para ficar vegetando. Você vem Sim. com o propósito de crescer, adquirir a sua bagagem, ajudar aquele que precisa, para chegar lá no finalzinho, você diz assim, o meu dever foi cumprido, Uhum. né? Eu passei por essa existência, né? É uma missão ali. É uma missão, Aham. exatamente. Eu fiz bem a alguém, Sim. né? Eu ajudei alguém, né? Eu pude ser amigo de alguém, eu pude ser pai de alguém, eu pude ser irmão de alguém. E é esse conceito que a religiosidade do candomblé nos traz. Você viver uma verdadeira família. Uhum. Quando a gente diz que nós vivemos numa casa de axé, é uma casa de axé onde tem o pai e todos os filhos em comunhão, juntos, né? Sim. Desfrutando todos daquela verdadeira essência que é o orixá, o motivo da nossa existência. Uhum. Tava pensando nessa questão das entregas, né, que a gente vê nas ruas. Hoje em dia, muitos terreiros já estão mais conscientizados. Assim, não vamos sujar o meio ambiente, né, vamos recolher. Mas é aquela coisa. Por exemplo, a entrega tá ali e alguém que não sabe o que é aquilo, pega ali e se alimenta de alguma coisa. Isso traz alguma quizila, alguma coisa ruim para essa pessoa? Depende muito da hora, depende muito do que, né? Historicamente, se colocava o seguinte, as oferendas e os despachos que tinham que ser colocados na encruzilhada, Uhum. né? Isso passou a ser hábito, né, de fazer os rituais e ter que entregar na encruzilhada, mas ele tem um fator histórico muito lá atrás, na época da escravidão. Uhum. O negro fugia da fazenda e o único alimento que ele poderia ter se alguém desse. Então se justificava fazer a oferenda aqui, levar lá na encruzilhada, virar as costas aí, porque aquele africano iria se alimentar daquele prato que foi dado lá, né? E aí passou a ser cultura, né? Aí a Umbanda, que nasceu de lá, não tem que fazer a entrega. Tudo. Existe um simbolismo de se fazer a entrega, mas muitas vezes, por exemplo, na minha casa, a gente tem muito disso, de muitas vezes se fazer e deixar lá no quarto próprio, para depois se levantar e ser despachado. Mas ele não é despachado em qualquer lugar, ele tem um lugar específico. Muitas vezes ele é aberto um buraco e enterrado, né? Então, existem alguns preceitos que você tem, né? Mas o simbolismo da entrega era muito mais, na história, para dar de alimento aos fugitivos do que uma prática mesmo. Porque a essência do que o orixá precisava já tinha sido feito lá, né? Parte daquela entrega, né, era um alimento que deixou de ser servido ali para ser servido
o outro irmão mais necessitado lá, que ele tinha fugido, né? Passando fome e frio e tudo, né? Então, Uhum. se deixavam nas encruzilhadas e os negros iam lá e se alimentavam daquele, Aí, né? pensando nisso, eu tava lembrando que uma malandra que eu conheci, que sempre que ela pedia uma entrega, ela pedia para que a gente acendesse a vela no trilho do trem, mas o cigarro e a bebida desse para algum morador ali Sim, próximo. é. Porque ela utilizaria energia, sim, mas não era um desperdício ali, tanto do teu dinheiro quanto, né? Sempre vai ter um ali que vai precisar de uma cachaçinha para se esquentar, alguma coisa assim, Exatamente. né? Não, Uhum. isso é muito interessante, porque não é só questão do animal. Nós temos lá muitas vezes, quando o sacrifício foi um pouco volumoso, a gente pegar os carentes, né, e Uhum. doar parte daquele alimento, porque Sim. não vai sobrar, já vai fazer a festa, mas vai sobrar. Então, pô, aquela pessoa carente pega lá um Que franguinho, precisa, tá leva passando lá, fome né, ali. exatamente. Então existe esse lado solidário e tudo, né? E você falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes aquele bêbado que vem com bafo de cachaça, no auge do inverno, te pedir um dinheiro, você diz, eu não vou dar, porque ele vai beber cachaça. Mas eu te dou um pão. Não, um pão eu não quero. Mas se a gente parar para pensar que a cachaça, no inverno, vai aquecer ele vai esquecer que ele está com fome, e ele pode até ter um momento onde a própria cachaça faça ele dormir, coisa que de repente é 2 ou 3 dias que ele não dorme, né? E Uhum. aí você diz assim, até que ponto eu estou errando em não dar o dinheiro para ele? Uhum. Eu digo assim, eu dou. Por quê? Porque a lei universal do livre-arbítrio é dele. Eu dou dinheiro. Se ele quiser comprar o pão, ele vai comprar o pão. Se ele quiser beber a cachaça para ter outras necessidades, é ele. A decisão é dele, não é nossa, Uhum. né? Sim, Então você você, já tá fazendo a tua a minha parte, parte, o que pensando no ele vai melhor pra fazer, ele. ele vai fazer. Todos têm que se preocupar em que o próximo faça o seu melhor, Uhum. né? E muitas vezes, se você, naquele momento, e às vezes até a própria espiritualidade te colocou, está sendo um instrumento para que ele possa até sendo, de repente, colocado em xeque da própria espiritualidade dele, né? Uhum. E aí você vai se negar. Quer dizer, é uma oportunidade que você deixa de exercer, muitas Uhum. vezes por um pré-conceito. Eu não vou dar Sim. porque ele vai beber cachaça. Você não sabe se naquele momento a fome dele está maior do que a da cachaça, ele não vai comprar um pão. Uhum. É verdade. E Entendeu? isso mostra pra Aham. gente a questão de fazer a caridade, né? Que é o que a Umbanda prega, pra nós que estamos ali dentro. Porque uma vez uma moça moradora de rua veio me pedir alimento, né? Eu dei ali e ela ficou conversando comigo. Aí foi uma frase que me marcou muito, porque ela me falou que. Ela me perguntou o que eu fazia, né? Eu falei que eu estudava. Ela, legal, eu também estudo, eu sou cientista das estrelas. Isso me marcou. Uhum. E quando eu cheguei no terreiro, ainda não participava da casa do Pai Marcos, eu era de outra casa. O seu Zé Pilintra desceu e ele foi conversando com um a um. Aí ele olhou pra mim: Você sabia? Eu sou cientista das estrelas. Eu falei: Nossa, a minha parte eu fiz, né? Meu É. Deus. Não, Uau. esses dias eu estava vendo um depoimento de uma pessoa que viu um morador de rua sentado ali e tal, e, e ela acendeu um cigarro e a pessoa pediu um cigarro. Ela disse, não, pega, senta aqui. E ela sentou junto com ele na calçada, Aham. né? Ele contou parte da vida dele, deram risada, ela fez uma selfie com ele, e ao se levantar daí, ela disse assim, eu nunca tinha vivido uma experiência tão boa. O que essa pessoa me falou de coisas boas, Uhum. levantou o meu astral de uma forma... Então, muitas vezes, o preconceito também faz isso, né? Você olha a pessoa, não dá oportunidade para ela, né? E ali você perdeu a oportunidade de ter um crescimento enorme, né? Porque a Uhum. experiência dos outros contadas a você também faz parte do crescimento, né? Sim. Então, a gente muitas vezes tem que deixar de olhar do próprio umbigo para olhar o todo. Olhar. Tirar um pouco esse Muitas vezes aquele preconceito. morador de rua, ele está ali não porque ele queira, Uhum. né? E Sim. principalmente nesses últimos anos, a gente viu famílias inteiras morando na rua, porque não tiveram condições de se subsistir, né? Uhum. Então, hoje, acho que
há necessidade do pessoal se espiritualizar um pouquinho mais, né? Sim. Eliminar o preconceito, né? O preconceito. Porque esse preconceito está na cabeça dele, não na do outro. E deixa cada vez as pessoas mais egoístas, egocêntricas, né? Pensando Exatamente. só nela, só no... Exatamente. A partir do momento que você não tiver um mínimo para se doar para os outros, o que que isso... eu costumo dizer assim, a espiritualidade nos ensinou muito. A gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Uhum. Se você não tem nada, o que que você vai poder dar para as pessoas, né? Sim, Então, exatamente. E as pessoas, elas pensam que pensar nelas mesmas vai fazer elas mais felizes, mas no fim, ela podia ser muito mais Muito feliz mais vivendo feliz. experiências, né? Se ela exatamente. não tivesse esse preconceito, se ela realmente olhasse pra fora, né? Tivesse essa visão mais ampla e Exatamente. ajudasse, né? Tem que abrir os horizontes. Tem que Sim. abrir os horizontes. E entender que nada é por acaso, Uhum. né? E eu acho que o respeito é o É o primordial, básico. né? É o básico, exatamente, né? Uhum. É o respeito. Ah, eu não conheço de tal religião, mas não é por isso que eu vou ficar condenando ela, não. Entendeu? Sim. Quem está lá é que sabe, né? O porquê que Exatamente. está lá. Porque você está... A necessidade de você crer em alguma coisa é fundamental. Sim. Você tem que ter a religiosidade próxima de você, porque é o teu caminho do teu corpo com o universo, né? É isso que faz você ir atrás e querer fazer o bem e, tipo, conseguir fazer a tua missão. Eu acho que, assim, você, sem Exatamente. religião, sem crença nenhuma, você não consegue viver o teu propósito e fazer o que você... Assim, parece que você tá aqui na Terra pra nada, né? Se você não É tem uma... verdade. onde se apoiar. Você precisa Não, disso. e eu digo para você o seguinte, você tem que viver a tua religião para você, em primeiro lugar, e depois para aqueles que te cercam, que estão no mesmo barco. Eu não preciso ficar batendo no domingo de manhã na porta de ninguém para tentar dizer da minha fé, Uhum. né? Cada um tem a sua, e ela é verdadeira, né? Você só está naquela religião porque você acha que aquela é a verdadeira, é aquele que te dá o caminho, é aquele que te traz o conforto, aquele que te traz a luminosidade que você precisa, né? Uhum. Então, a gente tem que deixar de lado essa questão de que a minha religião é mais importante que a sua. Não é, Sim. não. A religião, ela parte daqui. E a palavra religião, o significado da palavra religião é religação. Exato. Religação a Aham. isso, né? O mais Então, importante é o efeito que ela vai te dar e o que você exatamente. vai sentir. Porque cada um sente de um jeito, cada um é muito subjetivo, né? É, Então, assim, cada um vai ter um sentimento e cada um vai surgir um efeito do que ele tem com a religião dele. Então, eu acho que o principal é a pessoa estar bem e estar construindo bem, né? E fazendo bem para um mundo melhor e vivendo a missão ali dele para conseguir. com certeza. E você muitas vezes olhar para outra religião também não é defeito, né? Não, Você claro sabe que que não. na Bahia é comum aquele iniciado no candomblé, quando ele sai, no dia seguinte da festa dele, que ele saiu, que ele foi apresentado para a comunidade como um novo iniciado e tudo, Uhum. um dos preceitos dele é ir pedir a bênção a um outro sacerdote. Uhum. Então, é comum você chegar nos domingos nas igrejas da Bahia e você ver um iaô paramentado no meio do corredor, sentado numa esteira, porque no final da missa ele tem que ir lá e pedir a bênção para o padre. Aham. E o padre retribui a ele, porque ele está se iniciando no sacerdócio. Então, Que na Bahia é legal. comum, né? No Rio de Janeiro é comum. Inclusive, há um tempo atrás, tinha um dos padres da igreja, se não me engano, Nossa Senhora da Penha, Uhum. onde o santo dele, do candomblé, era embaixo do altar da igreja, porque ele era feito de santo e não deixou de ser padre, né? Aham. Então, você vê que muitas vezes, essa discriminação é de dentro das pessoas, não é da própria religiosidade, né? Sim. A minha irmã, quando fez santos há 43 anos atrás, nós fomos na paróquia de Santa Madalena Sofia e ela foi pedir a bênção. Uhum. E o padre ficou tão motivado, tão emocionado com aquele ato dela, que ele também se ajoelhou na esteira onde ela estava e pediu a bênção a ela, Aham. né? Aí qual foi o grande problema? As beatas da igreja,
acharam aquilo um absurdo, foram lá com o arcebispo, e enquanto não tiraram o padre da paróquia, elas não sossegaram. Meu Deus! E eu digo, quem estava errado? O padre? Em reconhecer que ali estava nascendo uma nova sacerdote? Ou as beatas com a viseira Que horror. de tirar? E a humildade do padre, a simplicidade e entender da religiosidade foi jogadas às mínguas, Sim. por puro preconceito. Aham. Porque elas diziam assim, como que o padre vai receber uma macumbeira dentro da Meu igreja? Deus. Mas a igreja não é para todos. Então, exato. Não é um templo de oração, Sim. de adoração, Aham. né? É uma E coisa. É que nem parece que não evoluíram, né? Não. Ficaram lá atrás e elas não estão vendo ali, não estão vendo o ato. Elas estão simplesmente julgando já só de. Exatamente. Há uns anos atrás, há uns 7 anos atrás, teve uma turma do ensino médio de uma escola onde um dos professores era frequentador da casa que eu dirijo lá, o professor Cliceu, e ele resolveu fazer um encontro ecumênico, onde ele iria trazer vários religiosos para discutir um determinado tema, né? O que você faria dentro da sua religiosidade para defender tal situação. E neles ele juntou um padre da Igreja Católica, um rabino, né? Um monge tibetano, eu representando a Umbanda e o meu pai de santo representando o Candomblé, e tinha mais um pastor evangélico. Eram 8. Vários líderes. A primeira rodada ele falou o seguinte, fale um pouquinho da sua religião, e cada um falou da sua, tempinho marcado e tal. E aí ele fez a pergunta, né? Todos colocaram aquela pergunta no que faria no seu meio religioso, né? E ao final ele colocou um tema livre, aonde a gente se surpreendeu com o padre católico que revelou que ele ia tomar passe de vez em quando na igreja, num terreiro de Umbanda. Nossa. Porque ele se sentia tão carregado que ele disse que aquele passe fazia tão bem que Deus não ia ficar bravo com ele se ele fosse tomar um passe, né? Ele abriu. E um pastor evangélico também falou que ele também fazia um passe de vez em quando, porque ele concentrava muito nele energias negativas, onde ele tinha a necessidade de se limpar também, né? Sim. Então, aí você vê muito bonito. E aí, por exemplo, o budista falou que muito do que se faz no candomblé, eles também fazem lá com outro nome, né? E alguns rituais, e você começa a ver parecidas. que são vários caminhos que levam a um único lugar. Exato. Né? Todo mundo crê em Deus. Sim. Né? Cada um à sua maneira, mas cada um crê no algo maior, uma entidade tão grande, gigantesca, que foi a criadora de tudo, né? Então, quer dizer, a gente reza tudo para o mesmo Deus. Agora, se ela ali não sacrifica, lá sacrifica, é a religiosidade, é a liberdade de cada um. Errado. A própria Bíblia não tem passagens de sacrifícios de animais. Exato. Né? Existe lá, o pessoal fala, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Mas se a gente for olhar, Moisés não foi um primeiro macumbeiro na história? Por quê? Você tem passagens de Moisés onde ele lia o oráculo através de umas pedrinhas, que não, nossa religião nós jogamos búzios, que é o mesmo efeito. Ao defender as 7 pragas do Egito, ele fez sacrifício de animais, ele fez algumas magias, né? Que era chamada de magia dele lá, em transformar a lança em serpente, por ilusionismo e tudo, mas era através de um poder que ele tinha de hipnose coletiva, né? E tudo que, muitas vezes, a ciência explica, mas, às vezes, a ciência não explica algumas das passagens. E aí você vai ver, Moisés peregrinou pela África durante anos. E lá, segundo reza a lenda, ele se tornou Babalaô, o senhor dos jogos dos búzios, ele tinha o poder da adivinhação, né? E aprendeu a fazer, em determinadas tribos, alguns feitiços para cura, para tirar mal olhado e tudo. Daí você para e diz assim, mas será que Moisés não foi o primeiro macumbeiro da história? Não é? Sim.
Cada um veio com os Exata- teus olhos ali. Exatamente, cada um vê. E não, e aí tem toda uma passagem para ele poder libertar os hebreus. Além do que, ele tinha um poder de convencimento muito grande. Ele tinha o dom da oratória. Ele falava muito bem, né? O povo hebreu acreditou nele e seguiu, né? Mesmo porque viram alguns efeitos das próprias magias deles, né? Então, quer dizer, aí você vê que essa questão de magia, de oferendas, de tudo, ela está na nossa história há muitos Em anos. tudo que é canto. Em tudo que é canto, exatamente. Sim. É. Então, tem mais alguma pergunta? Eu, por mim, já falamos até Falamos, bastante. entramos até um entramos pouco ali pouquinho mais no... na porque religião. é cultura também. Exato. Ah, lembrei de uma pergunta rapidão, só pra fechar aqui. Claro. O animal, quando ele... até era uma das perguntas ali, quando ele morre, vocês têm essa questão, vocês acreditam que ele tenha um espírito, assim, que ele vai viver, tipo, ele continua vivendo Pós-morte? Isso. A gente acredita que ele vá a um lugar, né? Que ele vá à espiritualidade, sim, né? E aí ele tem a oportunidade da evolução, retornar ao plano e daí terreno. ele retorna em outro exato, animal. com outro animal. Tá. Ele vai agregando o processo de evolução. Né? Tem entendi. uma crença budista em que a gente já foi mineral, vegetal, animal. Exatamente, na crença esse deles. animal, ele pode se tornar, por exemplo, um humano? Ou na crença do candomblé? Nas diversas passos de evoluções, sim. Né? Entendi. Entendeu? Que legal. E esse é o que muitas vezes a grande parte da reza que se faz é justamente colocando para ele o bom caminho para que ele possa ter a evolução dele, o processo de evolução dele. Né? Entendi. E aí eu digo que isso influencia muito até na própria reação do animal, né? Porque a partir do momento que você começa a cantar e rezar, e que o prol é esse, né? Que ele busca a evolução, que além dele ser elemento de força vital, né? Ele busca a evolução. O animal, ele aceita aquele próprio destino, exatamente. Fica tranquilo porque é para algo melhor. Exatamente, né? Exatamente, né? E é isso que a gente crê e tem certeza que isso acontece. E é né? assim que a gente deveria se sentir também, né? Com certeza, quando a nossa vida chegou a vir, a gente tem que se preparar para vir algo melhor. A espiritualidade explica justamente essa situação que no catolicismo se fala do juízo final, de tudo. O espiritismo, ele acredita em várias encarnações, mas a necessidade de várias processo evolutivo, sim, mas é a busca de luz espiritual. Então, muitas vezes, né, o povo candomblessista, o espírita, de um modo geral, ele crê o seguinte: a gente tem resgate de vidas passadas, em que você retorna a esse plano, né, terreno, na certeza de buscar um crescimento maior. Resgatar as dívidas do passado e tudo, e você ser dono do seu destino para buscar o bom caminho que vai lhe trazer a evolução, principalmente espiritual, para que quando você retorne lá, você não tenha mais a necessidade de vir. E é aquilo, né, que a gente disse, eu não escolhi, não foi eu que escolhi nascer. Foi você escolheu. Aí, esse é o karma, né? Quando você escolheu sair do plano espiritual e voltar ao material, você escolheu o dia que você vai nascer, qual é a família que você for, qual o sexo que você vai ter. Você vai ter problema, inclusive, com essa sexualidade ou não. Se tem ou não problema mental, geralmente é resgate de outra vida. Se tem deficiência física, geralmente é resgate de outra vida. Enfim, tudo isso. E o que você vai fazer até morrer? Que a data você já sabe, mas nós não temos a consciência dela. Então, do nascimento até o retorno à espiritualidade, né? Isso veio já pré-definido. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Mas aí vem o destino, para te orientar a fazer bem ou não aquilo que você tem que fazer. Né? Então, você veio predestinado a ajudar as pessoas, você veio predestinado a ser um formador de opinião, no sentido de ajudar, né?
Isso tudo é luminosidade que o teu espírito vai estar recolhendo. Ao final, tu conseguiu isso? Ótimo, vamos prestar o juízo final lá em cima. Vamos prestar conta lá. Conseguiu? Conseguiu. Ótimo, beleza. Então, aqui na espiritualidade você vai ter uma outra atividade, né, que vai se buscar mais a evolução. Ou não. Você não resgatou tudo aquilo que você tinha para resgatar. Então, você tem a opção de voltar à Terra ou ajudar o ser humano sendo um espírito de luz. Entendeu? Entendi. A gente, o espírito acredita muito por todas as passagens. E aí, no candomblé, a gente tem muito isso, de a gente estar zelando para que o teu eu interior, o seu ori, sempre esteja centrado, sempre esteja equilibrado para a busca do bom caminho, para a busca de executar da melhor forma possível os desígnios que você assumiu já lá atrás, né? E aí você ter, que aí é a grande essência da evolução, né? Você evoluir enquanto ser vivo, né? A gente não está aqui por acaso, né? A gente não vê, todos vieram predestinados a alguma coisa. Se vai fazer ou não, é a lei universal do livre-arbítrio. O poder de escolha é seu, né? O poder de escolha é seu. Então, nós temos sempre que estar com o pensamento elevado ao alto e dizendo que nos guie sempre pelo bom caminho, para que a gente possa ter o nosso destino bem traçado, né? E cumprir da melhor forma possível aquilo que é karmático, aquilo que nós já havíamos escolhido. Né? Ai, que legal, Foi gostei. um prazer, pra gente. Muito obrigada, foi um discutir prazer pouquinho. também. Acho que, nossa, eu consegui entender muito melhor tudo isso, né? Porque eu não tinha muita noção de como que era. Então, a Maria começou a me ajudar e agora eu esclareci bastante dúvidas minhas e também de muitas pessoas, né? Coisas que eu já sabia com conversas com a Maria, mas que eu sei que muitas pessoas não sabiam. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a entender melhor. E acho que você fez um papel muito importante, né? Por ter aceitado, né, essa oportunidade aí de vir aqui falar um pouquinho, compartilhar um pouco de como que é. Mas foi um prazer. A sua E religião. toda e qualquer iniciativa nesse sentido de esclarecer as pessoas, de poder dar né, um pouquinho da nossa verdade, eu me ponho sempre à disposição. Afinal de contas, nós estamos aqui para justamente ajudar as pessoas a compreenderem e evoluírem. Exatamente. Né? Esse que é o principal aspecto. Muito obrigado pelo convite e me ponho à por ter disposição. aceitado o nosso convite. Muito né? obrigada. Não, foi um prazer enorme. Acho que é isso. Show! Aê! Maravilha. Deu certo. Espero que tenha sido bom. Às vezes